IPVA 2022 mais barato em Minas Gerais do que no estado de São Paulo? Por quê? Uai, Edmilton, é verdade isso mesmo, só? Sim! Ei, eu não estou entendendo nada. O que é que Minas tem de especial que São Paulo não tem? É verdade, e neste vídeo você vai saber por quê. Meu nome é Edmilton e você está no canal Detran Digital. O estado de São Paulo tem a maior frota de veículos, seguido de Minas Gerais, que tem, claro, a segunda maior frota do país, conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com base em dados de 2020, São Paulo possui uma frota de 30.778.960 veículos registrados no estado. Minas Gerais, com a segunda maior frota, possui 12.053.218 veículos. Em terceiro lugar, vem o estado do Paraná, com 8.077.413 unidades. Quem assistiu esse vídeo aqui tomou conhecimento de que o IPVA 2022 em São Paulo vai ter um reajuste superior a 20% e será parcelado em 5 vezes para amenizar a situação. Por sua vez, o estado de Minas Gerais aconteceu o inverso. O IPVA 2022 será bem mais barato do que em São Paulo. É mágica? Não! É decisão dos deputados estaduais mineiros que aprovaram o congelamento dos valores dos veículos que foram verificados na tabela FIPE de 2020. Então, deverá ser grande mesmo a diferença dos preços do IPVA 2022 que serão cobrados dos contribuintes de São Paulo com relação aos de Minas Gerais. Até o momento que preparávamos este vídeo, nenhum dos dois estados haviam divulgado ainda o calendário de pagamento do IPVA 2022, mas já sabemos que a base de cálculo utilizada pelo estado de São Paulo e de Minas Gerais será diferente. No estado paulista, o IPVA de cada veículo será novamente definido com base no valor venal verificado em setembro de 2021, compilado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que cria a famosa tabela FIPE. Já percebemos que os preços dos carros novos e usados dispararam neste ano de 2021. E tudo isso devido a fatores como paralisação na produção de veículos novos, por falta de peças, alta no dólar e aumento no custo de matérias-primas. Conforme o índice de preços ao consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, no período de setembro de 2020 a setembro de 2021, o custo geral de aquisição de veículos subiu 26,8%. Sendo assim, meus amigos, o aumento médio do IPVA 2022 de São Paulo deverá ficar em torno desse percentual. O que o governo paulista fez foi apresentar uma proposta de lei ampliando o número de parcelas para pagar o IPVA de 3 para 5 vezes. Se você não tiver dinheiro, você vai pagar mesmo assim, mas em 5 suaves prestações. Em Minas Gerais foi diferente. Apresentaram uma proposta para congelar a base de cálculo, a mesma que foi utilizada para calcular o IPVA de 2021. E essa proposta, feita pelo deputado mineiro Bruno Engler, foi aprovado por unanimidade. Agora sim, hein? Olha que legal! Parabéns para os deputados mineiros que aprovaram esse projeto de lei para congelar o IPVA de 2022 em Minas Gerais. Dessa forma, o valor do IPVA 2022 será bem menor do que o IPVA do estado de São Paulo. Para veículos que não existiam na tabela FIPE de 2020, o projeto previu o uso do preço informado na nota fiscal ou no desembaraço aduaneiro. Mas há um porém. Para entrar em vigor, esse projeto de lei aprovado depende da sanção do governador de Minas Gerais. E ele não gostou nem um pouco e contestou a votação e ingressou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, na tentativa de anular a validade da sessão parlamentar que aprovou o congelamento da tabela do IPVA. O seu governo alega que a proposta não poderia ser votada antes da apreciação de um outro projeto de lei apresentado pelo governador mineiro, autorizando o estado a aderir ao RRF,
regime de recuperação fiscal. No dia do pleito, o governador mineiro chegou a obter uma liminar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspendendo a votação. Contudo, a decisão foi derrubada horas mais tarde. Que confusão, hein? Eu explico. É que o governador mineiro já havia apresentado à Assembleia Legislativa um outro projeto de lei com o intuito de criar um limite para o reajuste da tabela de valores venais vinculados ao IPCA, Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Ano, em vez de usar a tabela FIPE. Com isso, na comparação com 2021, o valor do IPVA 2022 de Minas Gerais sofreria uma correçãozinha de no máximo 10,67%. Porém, esse projeto de lei do governador mineiro não chegou a ser apreciado pelos deputados estaduais, os quais priorizaram a votação do projeto que congela os valores venais, cuja base de cálculo do IPVA 2022 seria a tabela FIPE lá do ano de 2020, e que agora está sendo contestada pelo governador de Minas. Independente do que for decidido, os indícios apontam que o tributo não deverá seguir a variação dos preços estimados aí pela tabela FIPE deste ano de 2021, cujos valores dos veículos aumentaram mais de 20%, como você pôde ver aqui. Por enquanto, as questões referentes ao IPVA 2022 ainda estão sob análise em Minas Gerais. Vale destacar que as alíquotas do IPVA dos dois estados, Minas Gerais e São Paulo, não são muito diferentes. Vejamos o quadro comparativo na tela. Vejamos então a alíquota do IPVA 2022 em comparação aí entre o estado de Minas Gerais e São Paulo. Então aqui você vai ver a porcentagem da alíquota, os veículos de Minas Gerais e os veículos de São Paulo. Quem paga 4% em Minas Gerais? Quem tem automóveis, quem tem veículo de uso misto e utilitário, caminhonetes de cabine estendida e cabine dupla. No caso de São Paulo, os veículos de passeio, que seria a mesma coisa de automóveis, tá bom? Quem paga 3% em Minas Gerais são os proprietários de caminhonetes de carga, as picapes, e quem é proprietário de furgões. Em São Paulo, quem são proprietários de veículos de passeio movidos a etanol. Quem paga 2% em Minas Gerais são automóveis, veículos de uso misto e utilitários, mas neste caso aqui são aqueles veículos registrados na categoria aluguel, de transporte público, normalmente taxista, só para você ter uma noção. Em São Paulo, quem paga 2% são as motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos, caminhonetes de cabine simples, ônibus e micro-ônibus. 1,5% não tem nenhum, não existe a alíquota. Em São Paulo são os caminhões, os proprietários de caminhões pagam 1,5%. 1% no estado de Minas Gerais, os veículos de locadora, ônibus, micro-ônibus e caminhões pagam 1%. Olha só a diferença no caso aqui com relação a São Paulo. Ó. Ônibus e micro-ônibus é o dobro, né? Então tem pelo menos essa diferençazinha aí. Em São Paulo, somente os veículos de locadoras pagam 1%, beleza? Viu aí? Resumindo, o IPVA 2022 de São Paulo deve aumentar quase 30%, enquanto em Minas Gerais, na pior das hipóteses apresentadas, poderá ter um reajuste de aproximadamente 10%. Como você pode ver, Minas Gerais terá um IPVA bem menor do que o estado de São Paulo. E aí, gostaram? Então deixe o seu like, inscreva-se e bata no sininho para ser notificado sobre as novidades, sobre assuntos relacionados aos Detrans. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Bora informar esse povo que sofre por falta de conhecimento. Um forte abraço para você, fique com Deus e até a próxima!